Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Journal Club. Hoje a gente vai discutir o uso do ácido tranexâmico na hemorragia digestiva alta e baixa, que é o estudo HALT-IT. Quem vai apresentar vai ser a Ana Paula, ela é R1 de Medicina de Emergência da Secretaria Municipal. E Ana, obrigado pela disposição, obrigado por preparar. Seja bem-vinda e pode começar a hora que você quiser. Obrigada. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Como o doutor já me apresentou, eu sou Ana Paula, eu sou residente de Medicina de Emergência da Secretaria. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ensaio HALTED, que foi um ensaio publicado aí no The Lancet em 2020, que traz sobre o uso do ácido tranexâmico na hemorragia gastrointestinal aguda. Se não aparecer, vocês me avisem, tá? Os slides. Então, vamos começar contextualizando a clínica da doença, antes da gente entrar no estudo em si. Então, a gente sabe que a hemorragia gastrointestinal é uma emergência crítica, né? Então, a maioria dos pacientes vão se apresentar para nós no departamento de emergência com um choque hemodinâmico grave. Tem uma alta mortalidade, então a gente sabe que nas hemorragias gastrointestinais altas vai girar em torno ali de 10% e nas baixas 3%. Relembrando que, como a gente divide em HDA e HDB, HDA são as hemorragias que acontecem acima do ângulo de Treitz, então tudo que sangrar acima dessa porção do duodeno a gente caracteriza como hemorragia digestiva alta, e o que for abaixo a gente vai caracterizar como hemorragia digestiva baixa. Das etiologias, as principais são a úlcera péptica, varizes esofágicas, e aí a gente traz muitos pacientes hepatopatas, que nesse estudo vão ser a estrela do estudo, e as neoplasias gastrointestinais. Focando agora um pouquinho nos pilares, então, no tratamento desses pacientes. O mais importante seria a ressuscitação volêmica dos pacientes, o uso dos hemoderivados quando indicados, endoscopia precoce ou até mesmo abordagem cirúrgica, né, dependendo da etiologia do paciente, da etiologia da doença. E é importante, a gente vai ver que nessa apresentação eu vou focar bastante no tratamento, porque é justamente o que a gente vai trazer, né, o transamin, se ele é realmente indicado ou não no tratamento das hemorragias digestivas. Então, qual foi a hipótese de estudo? O que a gente precisa entender? Qual foi a pergunta, qual foi o motivo que levou a ser feito, né, ser publicado esse ensaio Halted? Então, a gente precisa primeiro entender o mecanismo de ação do transamin. Então, lembrando, o transamin, eu vou tratar o transamin, né, o ácido tranexâmico como transamin para ser mais fácil, mas ele é uma medicação que ele vai inibir a fibrinólise, ou seja, ele não produz mais fibrinogênio, isso é importante a gente ter em mente. Então, a gente tem que lembrar que o plasminogênio se transforma em plasmina, e a plasmina é uma enzima que faz degradação do fibrinogênio e aumenta a degradação dos coágulos. Então, o transamin ele vai agir inibindo essa conversão em plasmina. Então, a gente tem uma redução de degradação do coágulo e a gente promove uma hemostase. Em outros cenários, a gente sabe que a gente teve sucesso em redução de mortalidade, como no trauma, né? A gente tem aí o CRASH 2, que foi trazido pelo Rubens, e na hemorragia pós-parto, com o Ensaio Woman. Então, a gente sabe que essa medicação, ela reduziu mortalidade, teve benefício de uso, a gente usa, né, no nosso dia a dia. E, além disso, também a gente teve uma meta-análise publicada com 7 pequenos ensaios, então foi uma meta-análise Cochrane, teve um N baixo ali de 1.600 pacientes, e ela também nos sugeriu uma redução de mortalidade com o uso do transamin. Qual foi o problema? Essa meta-análise, estatisticamente, metodologicamente, ela não teve uma significância muito importante, né? A gente teve muito viés de publicação, e a gente não conseguiu responder uma pergunta importante, que o Haltet respondeu para nós: se teria risco de eventos tromboembólicos, ou seja, se a gente aumentaria desfechos secundários com o uso dessa medicação. Falando um pouquinho sobre metodologia, desenho desse estudo. Então, o Halsey, ele foi um estudo multicêntrico, ele foi feito ali em 164 hospitais, em 15 países, com um N bem expressivo de 12 mil pacientes, randomizado duplo cego e placebo controlado, ou seja, metade dos pacientes foram expostos ao transamin, né? Então foram pacientes que a medicação foi administrada, e a outra parte dos pacientes foi feita apenas soro fisiológico mesmo. E aqui eu vou trazer para vocês o protocolo de administração, e isso é importante, porque vai surgir uma outra dúvida ao longo dessa apresentação. Então, como foi feito a administração do transamin? Primeiro, eles fizeram uma dose de ataque de 1 grama endovenoso em 10 minutos, seguido de uma dose de manutenção de 3 gramas em 24 horas. Então, o total de dose foi de 4 gramas em 24 horas. E aí a gente começa a se perguntar, será que essa dose não é muito alta, principalmente comparado com outros cenários? E essa é uma pergunta que eu vou responder mais para frente. No perfil dos doentes, isso aqui é bem importante também, né? Então, a gente sabe ali que a maioria dos doentes eram pacientes do sexo masculino, 58 anos de idade,
tinham uma hepatopatia subjacente, né? Então, 46% deles se apresentaram com uma hemorragia varicosa, que a gente sabe que é uma das principais etiologias. Muitos deles também se apresentaram com sinais de choque à admissão, então eles chegaram instáveis hemodinamicamente com um score de Rocal de mais ou menos 3, de maior ou igual a 3. E o que é esse score de Rocal? Esse é uma escala que a gente utiliza para graduar a mortalidade desses pacientes e o risco de ressangramento. Então, quando a gente tem um score maior ou igual a 3, a gente sabe que tem um risco intermédio a alto. Então, a gente realmente caracteriza o perfil dos pacientes desse estudo como pacientes graves, a maioria deles hepatopatas e com HDA. E qual foi o resultado principal, então, desse estudo? O que a gente teve de desfecho primário? A morte por hemorragia em 5 dias, ou seja, a morte precoce, e a tardia em 28 dias, foi a mesma. Então, a gente viu que os pacientes expostos ao transamin, a mortalidade foi de 3,7 e no grupo placebo foi de 3,8. Isso trouxe para nós um risco relativo de 0,99, que estatisticamente não teria muita relevância. Então, usar ou não, pensando em redução de mortalidade, não teve diferença. Então, a gente não conseguiria se guiar por isso. E a gente também sabe que nesse estudo o viés foi muito baixo, ou seja, como o perfil dos pacientes foi muito parecido, então a gente não variou muito em etiologia, no perfil do doente, na idade, no sexo, então a gente conseguiu ver que não teria tantos mecanismos para ter um viés importante. Então a gente realmente consegue ver que esse número ele é bem fidedigno, esse desfecho primário dos pacientes. E além disso, a gente responde uma pergunta que lá aquela meta-análise Cochrane não respondeu para nós, que foi os desfechos secundários. Então a gente viu que teve um aumento de risco de tromboembolismo venoso, então TEP, TVP e também um aumento de risco de convulsões desses pacientes. Lembrando que esses pacientes, a maior parte deles, que eu falei que os pacientes que iam brilhar nesse estudo seriam os hepatopatas, então a gente sabe que o risco ainda foi maior nesses pacientes. Então o risco de tromboembolismo venoso foi mais ou menos um aumento aí de 85%, que foi bem significativo. Então, além de não ter redução de mortalidade, a gente teve um aumento de desfechos secundários, que já responde a nossa pergunta principal, né? Que usar o transamin realmente parece não ter benefício nesse cenário. E ao longo desse estudo, quando eu fui lendo esse artigo, foram me surgindo várias dúvidas, né? E a principal dúvida foi: mas por que que no trauma e no pós-parto a gente teve um benefício, a gente usa na nossa prática, por que que o transamin funcionou para esses pacientes, mas na hemorragia não? Se a gente for pensar, seriam dois quadros de hemorragia, por que que um funciona e outro não? E o que responde essa nossa pergunta é: no trauma e no pós-parto, a gente tem um evento agudo. Tanto que o protocolo é que a gente não teria indicação de fazer o transamin no trauma após 3 horas ali do trauma, né? Já não seria mais indicado. Então a gente sabe quando começou. Na hemorragia pós-parto, a gestante tem ali o neném, e aí começa, abre um quadro de hemorragia, a gente sabe que foi um evento agudo e pontual, e no trauma também. Na hemorragia é um pouco diferente. Então, esses pacientes, eles provavelmente já estão sangrando ali há mais de 3 horas. Até eles começarem a apresentar sintoma, eles já estão sangrando. Então, já é um início mais tardio. Além disso, a dose foi diferente também, né? Lembra que eu falei que o protocolo de administração era importante? Então, a dose no estudo CRASH para pacientes vítimas de trauma foi de 2 gramas no total, em 8 horas, e no Halted foi de 4 gramas em 24 horas. E por que teve essa diferença de dose? Isso é importante também. Na hemorragia, a gente sabe que esses pacientes eles têm o risco de ressangrar nas primeiras 24 horas e geralmente são hemorragias persistentes, ou seja, a gente pode estabilizar, a gente faz ali o primeiro atendimento, mas a gente tem o risco de continuar sangrando mesmo com as nossas medidas. Então, isso exigiu que a gente usasse uma dose prolongada, só em 8 horas não teria benefício. Então, a gente realmente teve que estender para 24 horas de tratamento. E além disso, como eu já falei, né, que os pacientes hepatopatas eram a estrela do estudo, a gente sabe que em pacientes hepatopatas a gente vai precisar de uma dose maior mesmo para ter uma concentração plasmática maior da medicação. Então não adiantaria eu começar com uma dose de 2 gramas no total, porque isso não faria diferença para esses pacientes. Então esse aumento de dose aconteceu por conta disso mesmo. Então isso responde a nossa pergunta, por que em um cenário funciona e em outro não? Então, o impacto clínico, né, o que muda na nossa prática diária. Na verdade, a gente continua usando o transamin tanto no trauma quanto na hemorragia pós-parto, né? A gente tem indicação, temos 2 grandes estudos que nos respaldam, né? E nas hemorragias a gente não vai ter benefício, então não reduz mortalidade e ainda aumenta o risco de efeitos adversos como o tromboembolismo venoso. Então a gente segue sim usar. E o que levar para a nossa prática, né? Então eu trouxe os pontos chaves desse estudo, o que é mais importante. Então o que a gente tem que ter em mente? Primeiro, transamin
não reduz mortalidade nas hemorragias gastrointestinais, seja em 5 dias ou 28 dias, então não teve diferença significativa. Ele vai aumentar o risco de tromboembolismo venoso, ele aumenta o risco também de convulsões nesses pacientes. A meta-análise Cochrane, que sugeriu para nós que teria uma diminuição, né, de mortalidade, ela estava enviesada, então foi um estudo pequeno, com N pequeno, não respondeu muitas perguntas, deixou muitos pontos em aberto, então realmente a gente não pode levar em consideração, e o tratamento vai continuar o mesmo. Então a gente vai focar em ressuscitação hemodinâmica, endoscopia precoce já com o paciente estabilizado, suporte transfusional também quando indicado, e o tratamento da etiologia, né? Dependendo do que causou esse sangramento, a gente precisa tratar a causa. E finalizando nesse slide, eu trouxe essa frase que eu acho importante, que a evidência fala mais alto. Por quê? Porque se a gente não souber fazer uma interpretação crítica dos artigos, a gente pode pegar artigos que não têm uma evidência metodológica importante, né, que não tem um desenho metodológico importante, e a gente usa isso e traz isso para a nossa prática. Então, se a gente pegasse só essa meta-análise e pensasse, não, realmente reduzir mortalidade eu vou trazer para a minha prática, a gente estaria fazendo algo errado. Algo errado não, mas sim, seria algo que não traria benefício para os nossos pacientes, aumentaria risco de efeitos adversos. Então, é muito importante para nós que somos futuros emergencistas, né, e os emergencistas, saber interpretar artigos. Então, a gente, com tudo isso que eu falei, o que a gente chegou de conclusão? Não tem redução de mortalidade, aumenta o risco de tromboembolismo venoso, e o nosso foco de tratamento vai continuar o mesmo. Então, ressuscitação, endoscopia quando indicada e hemoderivados também quando indicado. Gente, eu espero que essa apresentação, né, tenha sido importante, né, que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aberta para responder. E é isso. Obrigado, Ana. Excelente apresentação, gostei bastante. Foi muito bom, foi bem clara e objetiva. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta aqui para Ana sobre o assunto? Eu acho que é algo bem prevalente, né? Hemorragia digestiva, a gente lida bastante no dia a dia. Alguém tem alguma pergunta sobre estudo, sobre HDA, HDB? Todos tímidos como sempre, né? Vocês são impressionantes. Mas eu tenho uma pergunta, Ana. Ana ou quem puder responder, quem de vocês puder responder. Na opinião de vocês, por que, que no estudo do Haut houve um aumento da incidência de eventos tromboembólicos? Alguém saberia me responder? Ideias? Alguma ideia, Ana? Porque no Crash 2 e no Woman não teve aumento de eventos tromboembólicos, né? Isso eles deixam bem claro como desfecho secundário de segurança. Mas no Halt, especificamente, aumentou a incidência de eventos tromboembólicos. Pequena, mas com significância estatística. Alguém saberia dizer por quê ou quer tentar? Eu Sim. pensaria que, eu penso, né, lendo o artigo, estudando, eu acho que seja por conta da dose ter sido maior e talvez por conta dos pacientes serem hepatopatas. Eu acredito que seja talvez isso. Então tem alguns pontos. A dose talvez possa ter influenciado. Realmente, a dose de. O que o Ayrton falou? Deixa eu só ler aqui o que o Ayrton falou. Cadê? O perfil dos pacientes já predispõe. É por aí. O que acontece é o seguinte, assim, a dose talvez pode ter sido relacionado com o aumento da incidência de eventos tromboembólicos, uma dose maior, é o que não foi estudado no Crash 2 e no Woman, né? Essas 3 gramas em 24 horas, mais o bolo de 1 grama. Agora tem um ponto importante, se não me engano, mais de 40% dos pacientes eram hepatopatas. E o hepatopata, ele tem algo importante, tem uma característica importante. Ele pode evoluir com dois fenótipos, ou o fenótipo hiperfibrinolítico, com aumento do risco de sangramento, ou com o fenótipo hipofibrinolítico. Então, são pacientes que têm uma tendência maior a um estado de hipercoagulabilidade. Então pode ser, e como a gente não conseguiu detectar nesse estudo, não dá para detectar quem tinha hiperfibrinólise e quem não tinha, talvez o ácido tranexâmico tenha causado aumento da incidência de evento tromboembólico, justamente porque tinha alguma incidência alta da população com hipercoagulabilidade, o que é mais comum no cirrótico. Lembrar que o cirrótico ele tem muito mais trombose do que sangramento, diferente do que a gente pensa na prática, o cirrótico trombosa mais do que sangra. Então, talvez aí o ácido tranexâmico tenha causado esse efeito colateral por conta disso.
Agora, outro ponto interessante também do estudo, de que maneira vocês acham que o resultado poderia ter sido diferente? Como a gente poderia desenhar esse estudo para que o resultado teria sido diferente? Em outras palavras, como que o ácido tranexâmico ele pode reduzir mortalidade por sangramento na hemorragia digestiva? Alguém consegue pensar em alguma ideia? O que daria para fazer de diferente? Tem Pode falar, Rubens. por meio do tromboelastograma, ROTEM, a Isso gente mesmo. define o perfil do paciente. Isso mesmo, Rubens, muito bom. Então a ideia é essa. Se fosse possível detectar o perfil de coagulabilidade do paciente com o tromboelastograma, o resultado do estudo seria diferente. Não é que a gente não faz ácido tranexâmico para hemorragia digestiva. Se eu estiver diante de um paciente, agora estou pensando no cenário ideal, tá? Se eu estiver diante de um paciente com uma hemorragia digestiva alta e eu tiver disponível no meu centro, no meu serviço, uma tromboelastometria, eu vou fazer o teste viscoelástico. Se eu detectar hiperfibrinólise, aí está indicado fazer o ácido tranexâmico e isso vai reduzir a mortalidade por sangramento. Então é nessa situação específica, quando eu tiver disponível o exame, eu posso usar o ácido tranexâmico. Inclusive tem um estudo agora de 2024, mas uma amostra pequena, só 600 doentes, que incluiu 600 doentes hepatopatas com hemorragia digestiva. Um grupo recebeu transamin, outro grupo recebeu placebo, mas a coagulabilidade dos pacientes foi detectada com os testes viscoelásticos, com o tromboelastograma. Houve redução de ressangramento com o uso do ácido tranexâmico nessa população hepatopata. Depois eu compartilho com vocês esse estudo. Mas é importante ressaltar isso. A única maneira que a gente tem para detectar hiperfibrinólise é com teste viscoelástico, com tromboelastometria. Não tem nenhuma outra maneira. Tem mais um ponto importante antes de finalizar aqui, pessoal. É, a gente tem que lembrar quais são as principais causas de hemorragia digestiva alta e baixa. Quais que são? Vamos lá. Varizes esofágicas, úlceras perfuradas, neoplasia também, né? Isso. Angiectasia, doença diverticular. Então, a hiperfibrinólise por si, estou excluindo pacientes hepatopatas. A hiperfibrinólise não é uma causa de sangramento na população geral. E como que a gente vai tratar o sangramento da hemorragia digestiva? Exatamente como a Ana falou no final, com tratamento endoscópico. Então, a gente vai fazer ligadura, vai fazer hemostasia com adrenalina, enfim, vai usar argônio, tem diversos tratamentos endoscópicos para controlar o sangramento. Um antifibrinolítico não vai controlar isso. Então tem um racional até fisiopatológico do ácido tranexâmico. Mas no geral, a gente não deve fazer ácido tranexâmico para hemorragia digestiva alta ou baixa. Então, se a gente não tem disponível um teste viscoelástico, não devemos fazer o ácido tranexâmico justamente, aí na minha opinião, não é nem por não reduzir a mortalidade, é mais por aumentar mesmo a incidência de eventos tromboembólicos. E por conta do Halt, e aí vem uma coisa importante, essa meta-análise que você citou, ela tem 1.600 e poucos pacientes. Essa meta-análise ela não está incluída o Halt-IT. E aí por isso que veio com um resultado diferente. Vem depois uma meta-análise chinesa, agora eu não me lembro o ano, se é 23 ou 22, que está incluído o Halt. Incluindo o Halt, o resultado da meta-análise já foi diferente. Não houve redução de mortalidade por sangramento. E esse ponto que você falou, quero enfatizar, é importante vocês, quando vocês lerem uma meta-análise, checar quais são os estudos incluídos na meta-análise, avaliar se teve um rigor metodológico e a gente não se basear só na conclusão. Porque se a gente realmente fosse se basear só nessa meta-análise sem o Halt, a gente ia sair fazendo ácido tranexâmico para toda HDA e HDB. Tá? É, No geral é isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Eu tenho só mais uma dúvida. Você trouxe esse estudo recente, né? Que foi feito o tromboelastografia, né? Para definir o perfil e foi feito o transamin. Aí a dose foi a mesma que foi usada no Halted? Não, a dose, se eu não me engano, era de 2 gramas no total. Não Uhum. foi de 4 gramas, foi de 2 gramas.
Ah, Então, uma dose entendi. menor também, né? Isso pode ter impactado também um resultado diferente, mas só o fato de detectar hiperfibrinólise já faz a diferença no resultado dos pacientes. E eu acho que Uhum, se tivesse detectado hipofibrinólise nesses pacientes e não tivesse dado ácido tranexâmico, não teria aumento da incidência de evento tromboembólico no estudo. uhum. É, o difícil é que a gente não tem esse exame fácil, né, disponível. É, infelizmente não é uma realidade na grande maioria dos hospitais brasileiros. Mas a gente já consegue tratar, evitar de usar o transamina uma grande parcela dos pacientes, né? Uhum. Tá bom? Muito bom, Ana. Adorei a apresentação. Foi muito boa mesmo. Parabéns. Obrigada. Pessoal, obrigado de novo mais uma vez. Daqui a 14 dias, a gente fica com o Andrômeda Shock, é um estudo sobre pacientes sépticos. Obrigado mais uma vez a participação aí de todos. Eu vou deixar gravado, quer dizer, o Rubens vai deixar gravado. Quem quiser ver de novo ou quem não pôde participar, assista no YouTube. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.